Continuando a jornada infinita, a busca pelo divino no infinito. O Código de Cristo nos ensina que uma jornada espiritual não tem um fim definitivo. Cada avanço nos leva a um nível mais profundo de compreensão e integração. Essa busca infinita é uma dança sagrada entre o humano e o divino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6. Essa afirmação de Cristo é um lembrete de que o código não é apenas algo a ser entendido, mas um caminho a ser vivido, uma verdade a ser experimentada e uma vida a ser manifestada. O Código de Cristo é uma estrutura dinâmica e infinita que continua a revelar seus mistérios à medida que aprofundamos em nossa conexão espiritual. Ele não é apenas um ensinamento a ser compreendido intelectualmente, mas uma vivência que transforma nossa percepção, nossos relacionamentos e nosso propósito. Esses princípios, quando compreendidos e aplicados, nos ajudam a viver de forma harmoniosa, integrando o físico e o metafísico, elevando nossa vibração por meio de pensamentos, palavras e ações, nos aproximando cada vez mais do Criador de todas as coisas. Todas as coisas estão conectadas em uma teia de interdependência. O caminho do discípulo, iniciação e prática. Os passos para viver o Código de Cristo envolvem um processo de iniciação espiritual que pode ser dividido em etapas práticas. Este caminho nos é mostrado em visão e coerência nos ensinos da Bíblia Original Codex e nos conduz a um alinhamento mais profundo com a nossa essência divina e com o propósito universal. Cristo como mestre iniciador. Cada ensinamento de Cristo pode ser visto como uma chave que abre uma porta para um estado mais elevado de consciência. Por exemplo, o Sermão da Montanha, que é o seu primeiro ensino e não uma pregação religiosa, é um guia prático para a purificação, iniciação e prática do código como serviço ao próximo e ao todo. A alquimia espiritual, transformando o DNA genético. O Código de Cristo também pode ser entendido como um processo alquímico em que o chumbo do ego é transmutado no ouro do espírito. Esse processo envolve 3 grandes fases. Primeiro, nigredo, dissolução, quando o indivíduo confronta sua sombra interior. Enfrentar nossas sombras e limitações por meio da mensagem de Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz, em Marcos 8:34. Quando confrontado com dificuldades, pergunte: o que posso aprender com isso? Como posso crescer? Lembrando-se de que Jesus passou 40 dias no deserto confrontando suas sombras, seu diabo, seu ego. Segundo, albedo, purificação. Purificar nossos interesses e pensamentos para nos alinharmos com o divino por meio da mensagem de Cristo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, em Mateus 5:8. E assim, nos purificando e desapegando das coisas materiais, as coisas que nos mantêm presos aqui, as coisas que nos impedem de evoluirmos. Os puros de coração são aqueles que podem ter tudo e não se apegar a nada. Terceiro, rubedo é a iluminação. Alcançar a união com o divino e manifestar essa luz no mundo através da mensagem de Cristo. Vós sois a luz do mundo, em Mateus 5:14. O caminho da plenitude, a integração do divino e do humano. O Código de Cristo nos ensina que a plenitude não é uma experiência distante ou impossível, mas uma realidade acessível aqui e agora. Para viver em plenitude, é necessário integrar o divino com o humano, o espiritual com o material. Essa integração é o ponto de equilíbrio entre a alma e o corpo, entre o céu e a terra, entre o infinito e o finito. A verdadeira plenitude se dá quando entendemos que somos seres divinos, vivendo uma experiência humana. O Código de Cristo revela que nosso propósito é nos tornarmos conscientes dessa realidade e viver a partir dessa compreensão.
Não se trata de negar o mundo material, mas de transformá-lo por meio da espiritualidade. O desafio da integração: unir o corpo, a mente e o espírito. Muitas vezes vivemos uma separação entre nossa vida espiritual e a nossa vida cotidiana. O verdadeiro desafio é viver de forma holística, onde todas as nossas ações e escolhas são guiadas pela verdade espiritual. Honrar o corpo e a mente. O corpo físico é o templo do espírito e da alma e deve ser tratado com respeito. Cuidar de nossa saúde física, mental e emocional é uma expressão de honra ao divino que reside em nós. Somos o templo do Senhor. O equilíbrio entre o material e o espiritual. O Código de Cristo nos ensina a viver no mundo sem ser do mundo, como falei anteriormente. Podemos trabalhar, criar e viver no material, mas sempre com a consciência de que somos, acima de tudo, seres espirituais. A consciência coletiva e sua influência. O mundo em que vivemos é o reflexo da consciência coletiva da humanidade. À medida que mais pessoas despertam para sua conexão com o divino e envelhecem de acordo com essa verdade, a realidade começa a se transformar de maneira poderosa. O chamado final: tornar-se um com o Código. A jornada do Código de Cristo culmina na união com o divino. Esse estado, muitas vezes chamado de iluminação ou salvação, é uma realização de que não estamos separados da fonte, mas somos uma expressão dela. O despertar global, a era de Cristo na Terra. À medida que mais indivíduos despertam para sua verdadeira natureza divina, começa a se formar uma nova consciência global. O Código de Cristo não é apenas uma mensagem para o indivíduo, mas uma chave para a transformação coletiva. Quando a humanidade, como um todo, confirmado sua unidade com o divino e com todos os seres, uma nova era de paz, harmonia e prosperidade surge. A transformação para uma nova era de consciência. O despertar global é uma revolução espiritual que transcende as divisões políticas, sociais e econômicas. À medida que mais pessoas se conectam com a verdade universal do Código de Cristo, começamos a ver uma transformação profunda na sociedade. A consciência coletiva começa a evoluir, refletindo mais os valores da sabedoria, do amor, da justiça e da harmonia. Então, o reino de Deus na Terra começa a ser uma realidade palpável. O código e o coletivo. O indivíduo vivendo o código pode transformar sua própria vida, mas quando muitos o fazem, o impacto é exponencial. Isso nos leva a considerar o papel do código em um outro contexto, a tecnologia e a ética, que veremos no próximo capítulo, concluindo essa série de profunda evolução. Aguarde! Alegrias! Alegrai-vos!